Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rogério Santos. Nós estamos iniciando um projeto que já está no nosso coração há um bom tempo. A ideia é colocarmos sobre a mesa, sempre na hora do almoço, às terças e quintas-feiras, colocarmos alguns temas que sejam relevantes para o nosso relacionamento fraterno, para a nossa vida em sociedade. E nós pensamos durante um bom tempo sobre essa proposta e a gente quer hoje começar. A ideia é que não seja longo, que seja realmente um programa, um projeto de curta duração, mas que a gente possa tratar de temas como a ética, como a questão da virtude, a defesa da família, a defesa da vida, sobre a realidade, o cenário, as coisas que têm acontecido no nosso país, nosso estado, nas nossas cidades. Mas, de modo geral, nós queremos, nessa proposta, nós vamos falar sobre o bem da pessoa humana e a vida em sociedade, a partir daqueles princípios e valores que nos norteiam. E essa mesa, a proposta da mesa é exatamente isso. Nós queremos colocar aqui, nesta mesa, autores que nos ajudem a refletir, temas, títulos importantes, manchetes de coisas que têm acontecido no nosso país e que envolvem diretamente o nosso relacionamento. Eu deixei hoje a mesa aqui vazia, mas apenas para dizer que eu quero colocar hoje aqui na mesa, sobre a mesa, a minha vida. De que modo? Queria dar um testemunho para vocês o porquê que eu estou hoje assumindo uma missão diferenciada dentro do campo da política, especialmente. Não sei se todos sabem, mas hoje eu estou como vereador aqui na cidade de Osasco, aqui em São Paulo. Eu nunca imaginei, nunca pensei isso para a minha vida e Deus vai nos levando, vai nos conduzindo por alguns caminhos e nós temos de estar atentos à vontade de Deus e por isso nenhuma missão. E a missão ela pode ser resultado de dois pontos fundamentais. Primeiro de uma vocação ou de uma convocação, como um grande amigo sacerdote aqui de São Paulo, aliás, é do Mato Grosso, mas que está sempre aqui em São Paulo, ele nos ensina, que é o Padre Paulo Ricardo. Ele fala, a missão é sempre resultado ou da vocação ou de uma convocação. Qual é a diferença? Na vocação, o que nos chama diretamente é o carisma, é você ter sido preparado para aquilo. Então, o vocacionado é aquele que responde a um chamado. Mas às vezes, diante da realidade, das exigências da vida e das situações, sejam na igreja ou na sociedade, os vocacionados não aparecem. Então é necessário que faça uma convocação. E a convocação ela se baseia exatamente nisso, na exigência da necessidade. Então, diante da necessidade do nosso tempo, nós entendemos que havia uma convocação para assumirmos esta realidade dentro do campo da política neste tempo. Até que os vocacionados possam aparecer para assumir esse compromisso. Eu realmente nunca planejei estar na política, nem me candidatar a nada, mas um dia eu entendi, sobretudo por ensinamento de um grande amigo, de um grande irmão, hoje deputado estadual aqui em São Paulo, Reinaldo Augusto, eu entendi que a política era um campo necessário para a missão, para mantermos aquilo que a gente considera como princípios, como valores, dentro de uma sociedade que tem por finalidade o bem comum. E que não adiantava a gente ficar de fora murmurando, reclamando, dizendo que as coisas estão indo mal, porque isso não muda a realidade. Murmurar, reclamar, não muda a realidade. O que muda a realidade é você agir. E agir fundamentado naquilo que você acredita, nos seus princípios, nos seus valores. E foram esses ensinamentos que me tiraram, vamos dizer, da indiferença ou mesmo talvez do pecado da omissão, de ficar apenas assistindo e relegando aos outros esta responsabilidade. Sobre a mesa hoje eu quero colocar exatamente isso. O porquê estou aqui? E por que quero compartilhar um pouco daquilo que tenho aprendido, seja na política, seja nesse tempo de evangelização? Por que eu quero compartilhar com vocês? Porque eu acredito que é nesse compartilhamento de ideias, de experiência, do nosso tempo, do conhecimento, que a gente vai ampliando a possibilidade de uma comunidade fraterna, de grupos de pessoas que de fato queiram fazer alguma coisa por nossa sociedade, pelas pessoas de um modo geral. Então, a minha proposta é exatamente essa, de contribuição. Eu quero contribuir com a reflexão de alguns temas, por isso eu peço a você
que nos ajude, sugerindo temas, sugerindo ideias, colocando na mesa o que você gostaria também de ver refletido aqui nessas lives que faremos semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana. Eu queria nessa primeira apenas tocar em um assunto de modo muito rápido, porque é uma introdução a esse projeto, dizer para você por que estou na política, além dessa questão da convocação. Porque eu aprendi com o Reinaldo Augusto e também com o professor Dr. César Saldanha que a política é diferente daquilo que normalmente a gente escuta e que a gente tem visto na nossa sociedade. O que nós temos visto é uma deturpação do que deveria ser de fato a política. Nós temos aprendido que política é o exercício mais alto da caridade, do amor, como ensina o Papa Paulo VI e repetiu agora o Papa Francisco. É o exercício mais alto da caridade, ou seja, que política é expressão da caridade, que política é propriamente o amor. Eu sempre imaginei a política, e era o que a gente assistia e por isso a gente aprendia dessa forma, que política era um lugar do conflito, embora em busca da ordem, mas o lugar do conflito. Ou ainda mais, eu achava que política era o lugar de fazer justiça, porque eu via muita gente dizendo queremos justiça, e as manifestações pedem justiça, e todas são muito, pelo menos a grande maioria delas é muito legítimo, pedir justiça. Mas será que é para a política necessariamente ou exclusivamente que se espera a justiça? A política se fundamenta de fato somente na justiça? E eu tenho aprendido, e por isso aceitei essa missão, que política, mais do que a justiça, a política também contempla a justiça, porém, mais do que a justiça, a política é expressão do amor. E aí eu explico isso. A justiça é dar a cada um o que é de direito, dar ao outro o que lhe pertence por merecimento. Então, aquele que merece, a justiça deve se fazer. Isso significa que aquela pessoa deve receber o que lhe pertence por direito. E a política também é um meio onde nós podemos exatamente, por meio da lei e da fiscalização, sobretudo, e da execução, quem está na política, no executivo, por meio da execução nós podemos também fazer com que a justiça se manifeste. Mas não é propriamente o elemento fundamental da política a justiça. Porque a instituição que cuida da justiça, de um modo geral, são as instituições ligadas ao direito, né? Os tribunais de justiça, que devem fazer aquilo que a lei estabeleceu como justo, deve ser exercido por meio dos tribunais de justiça. A política, propriamente, ela realiza a justiça por meio de uma lei que seja justa, fundamentada na verdade, fundamentada na razão e no bem comum, mas quem vai aplicar a justiça são as instituições jurídicas. A política tem uma função ainda, a meu ver, muito mais elevada, porque a função da política é o exercício do amor, é o exercício da caridade. O que é o amor? Diferente da justiça, a justiça é dar a cada um o que é de direito, o amor é dar ao outro do que me pertence. Portanto, esse papel da política é que hoje nós sentimos falta e por isso tanta descredibilidade, tanta gente que não confia mais na política, porque já não vê a política como o lugar da renúncia, onde as pessoas entram não para lutar pelos seus próprios interesses, mas pelo interesse da coletividade, ou até melhor dizendo, o interesse comum, do bem comum, o interesse do outro, a renúncia da própria vida, do seu tempo, para servir ao outro. E é exatamente aí que se fundamenta a política. E é por isso que eu entendi e aceitei a missão, porque eu entendi que na política é possível nós pegarmos a nossa vida e oferecer por amor ao outro, por amor à sociedade. E eu até quero dizer isso para a gente ir aqui concluindo essa primeira partilha nossa. Só tem sentido a política se os atores políticos, os políticos propriamente, entenderem que estar na política é uma grande missão, é um grande sacerdócio, ou seja, é o sacrifício de si pelo bem dos outros. Infelizmente, eu sei que alguns de vocês podem estar dizendo isso, mas não é isso que a gente vê, Rogério. Infelizmente, as pessoas entram por outros interesses, não queremos julgar os interesses das pessoas aqui. Mas eu preciso dizer que o fundamento da política está no consenso, está na renúncia
para encontrar o bem comum. Ou seja, a finalidade da política é promover o bem da pessoa humana, promover o bem de todas as pessoas humanas. Isso significa que, para se chegar a um consenso, nós precisamos chegar em um acordo fundamentado na verdade, um acordo fundamentado na razão, um acordo fundamentado no amor. Ou seja, quem escolhe a política deve escolher perder para que todos ganhem. E a instituição que cuida exatamente desta realidade, da fraternidade na sociedade, é a política. E é sobre isso que nós queremos desenvolver esses temas aqui em nosso Sobre a Mesa, né? A proposta é isso. Queremos colocar aqui sobre a mesa temas que nos levem a compreender qual que é o nosso papel. O meu particularmente, o seu individualmente, dentro de uma sociedade onde as pessoas já não buscam os interesses comuns, onde apenas caem na busca do interesse próprio, onde as pessoas são capazes de tratar mal o outro e até levar o outro à morte, se necessário, para que o seu interesse se favoreça, se mantenha. Isso significa o seguinte, que nós queremos refletir sobre como mudar esta concepção que já está enculturada em nosso país, nas pessoas, como mudar esta realidade política, quais os caminhos que podemos trilhar para mudar esta realidade. Porém, não só os temas políticos, queremos colocar sobre essa mesa outros temas referentes à questão familiar, aos relacionamentos, ao nosso comportamento dentro da sociedade, dentro das nossas comunidades, para aqueles que participam de alguma comunidade. Enfim, nós queremos propor aqui uma reflexão que una as pessoas em torno de um comportamento que esteja fundamentado na verdade, na razão, no bem e, de modo particular, no amor. Essa é a nossa proposta. É assim que a gente quer viver esses programas, essas lives que aqui nós vamos estar proporcionando. Eu espero que vocês nos ajudem a refletir sobre isso, que vocês acompanhem e nos ajudem, inclusive, a divulgar. O que eu quero propor aqui? Que você nos ajude a curtir a nossa fanpage. Por quê? Porque quando a pessoa curtir, ela vai poder também depois acompanhar cada uma dessas lives, vai ficar mais fácil. A compartilhar para os seus contatos, falando sobre isso, lembrando que serão todas as terças e quintas-feiras, por volta das 13 horas. E, se possível, deixando o seu comentário sobre o que está sendo dito, mas também sobre ideias, sugestões que você gostaria de ver aqui refletido. A gente vai atrás desses temas e nós vamos colocar em pauta, nós vamos colocar sobre a mesa, como um complemento à refeição do seu almoço, um tema para te ajudar a viver bem esse momento. Bom, essa é a proposta e eu espero que vocês nos ajudem participando e compartilhando toda essa proposta. Eu quero terminar dizendo muito obrigado por você iniciar conosco esse trabalho e eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para o bem da sociedade. Para que o nosso tempo, para que a nossa sociedade seja melhor, cada um deve fazer a sua parte. Eu estou procurando fazer a minha dentro da missão que eu estou, também com a proposta aqui sobre a mesa, e você também pode fazer a sua parte nos ajudando a divulgar essa boa ideia, essa boa notícia que é este projeto. Conto com você, um forte abraço e até a próxima vez.